Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Esse é um vídeo para falar com vocês sobre essa belíssima Bíblia, em 7 volumes, em capa dura, com ilustrações internas e com tradução direta dos originais, grego, hebraico, aramaico, etc. Então é uma edição realmente finíssima, muito boa, publicada pela editora Abril em 1982. Ela está sob a coordenação do padre Antônio Charbel. É uma tradução católica feita aí por vários padres, uma comissão da década de 50 que fez essa tradução. Então é realmente uma obra assim belíssima, bem acabada, com bom conteúdo, com boa tradução e cheia de ilustrações. Mas antes de mostrar internamente, falar mais sobre essa edição, é importante entender um pouco sobre esse contexto da Bíblia. Muitas pessoas me perguntam sobre qual seria a melhor tradução. Eu não poderia dizer com certeza qual é a melhor tradução, mas eu posso indicar aqui boas edições que eu verifico que há um certo critério, que há uma qualidade. E essa edição é justamente uma dessas que tem esse primor, que tem essa qualidade toda em se tratando da Bíblia. E todo o contexto de Bíblia, em se tratando das Bíblias católicas, existe todo um histórico que é interessante ser observado. Começando ali, por exemplo, com o documento Proventíssimos Deus, de 1893, do Papa Leão XIII. Você pode encontrar esse documento aqui, nesse livro, Documentos sobre a Bíblia e sua Interpretação, onde aqui há todos os documentos e principais documentos da igreja sobre como ler a Bíblia, como interpretar a Bíblia, sobre a ótica católica. E aí, com esse documento do Papa Leão XIII, em 1893, novas traduções começaram a surgir que buscassem sempre a fidelidade ao original, que buscassem analisar tanto a Vulgata com relação aos originais e fazer uma série de estudos. Foi fundado aí um instituto específico para fazer estudos bíblicos, e esse instituto tinha essa finalidade de promover o estudo da Bíblia com técnica, com veracidade em se tratando de análise de documentos, etc. Depois disso nós tivemos outros papas que emitiram também documentos importantes sobre a análise da Bíblia, sobre a interpretação e sobre a tradução da Bíblia, e depois tivemos também um documento do Papa Pio XII. O Papa Pio XII ele publicou um documento muito importante chamado Divina Affectio Spiritu, em 1943. E a partir desse documento de 1943, essa encíclica, passou então a iniciar um movimento na Igreja Católica de tradução das Bíblias a partir do texto original e dos estudos já consolidados. Então, a partir desse contexto de 1943 é que surgiu então o padre Charbel com o objetivo de promover traduções e estudos da Bíblia para o português aqui no Brasil e com alta qualidade, com verificação dos originais, com várias viagens pela Europa em busca dos originais mesmo, e das traduções que pudesse complementar, etc. Então o padre Antônio Charbel é alguém que merece a devida atenção. Eu vou falar um pouco sobre a vida do padre Antônio Charbel aqui, porque ele é pouco lembrado hoje em dia, até mesmo entre os católicos, mas ele tem aí uma extensa vida aqui de contribuição. E está aqui um texto, você pode encontrar na internet, aí, basta digitar Antônio Charbel, diz o seguinte: o padre Antônio Charbel nasceu no estado do Espírito Santo em 10 de setembro de 1911, sendo seus pais o senhor José Antônio Charbel e a senhora Isabel Maioli. Era o primeiro de 5 irmãos. Foi aluno do Colégio Salesiano de Niterói, onde se encantou pelo carisma de Dom Bosco e resolveu ser religioso e padre. Realizou brilhantemente os estudos seminarísticos iniciais em Lavrinhas, em São Paulo, cursando depois filosofia e ministrando aulas de inglês, física, química, filosofia aos jovens estudantes. Começou assim uma vida dedicada ao magistério e à formação de futuros salesianos e sacerdotes. Em 1939, ele foi enviado a Roma para prosseguir seus estudos teológicos na Pontifícia Universidade Gregoriana, obtendo em seguida a licenciatura e mestrado em Sagrada Escritura no Pontifício Instituto Bíblico no ano de 1942, ou seja, um ano antes do documento aí do Papa Pio XII, ele já obteve aí, esse título. De volta ao Brasil, passou a lecionar ciências bíblicas, grego e hebraico no Instituto Teológico Pio XI até 1952. Novamente em Roma, dedicou-se a pesquisas em visita da tese doutoral defendida em 1955, com destacados resultados. Voltando a São Paulo,
reassumiu suas atividades docentes no Pio XI e dedicou-se também às aulas da Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção, no Ipiranga, sinal da sua disponibilidade e do seu amor incondicional à Igreja. Entre os anos de 1962 a 1964, assumiu a direção do Instituto Pio XI. Nesse período, a biblioteca, que agora tem o seu nome, passou a ser incrementada e enriquecida por ele com grande dedicação, priorizando a área bíblica, pois sabia que a Sagrada Escritura era e deveria ser sempre a mais alma da teologia, né? A mais alta alma da teologia. Graças a esse incansável esforço, hoje a biblioteca tem um acervo invejável e primoroso como poucos no Brasil. Até o fim da sua vida, esse recanto do Instituto foi para ele um segundo santuário visitado regularmente. A partir de 1965, passou a residir na Terra Santa, né? Então, além de ser um grande estudioso da Bíblia lá no Vaticano, né, e tudo, ele ainda foi residir na Terra Santa, no Instituto Internacional Salesiano de Cremisa, perto de Belém, ministrando aulas de ciências bíblicas. Durante sua estada no Oriente Médio, teve a oportunidade de conhecer todos os lugares bíblicos, desvendando a cultura e a história daqueles ambientes. Em 1978, voltou definitivamente para o Brasil para se dedicar aos estudos e às aulas no Pio XI e outros institutos eclesiásticos. Durante todo esse tempo, de modo ininterrupto, foi um cultor entusiasta das pesquisas bíblicas, unindo insólito interesse pela teologia e fidelidade à vida salesiana e sacerdotal. No Brasil, ele se tornou um dos baluartes do movimento bíblico. Participou e idealizou uma série de iniciativas que marcaram a história. Entre elas, se destacou a fundação da LEB, Liga de Estudos Bíblicos, formada por professores e estudiosos católicos na área da Sagrada Escritura, e a fundação da RCB, Revista de Cultura Bíblica, destinada a divulgar as pesquisas dos exegetas brasileiros, sendo ele mesmo o seu primeiro redator-chefe. Incentivou também a criação do Dia Nacional da Bíblia no mês de setembro, próximo à memória litúrgica de São Jerônimo. Favoreceu e colaborou com a tradução e publicação da Bíblia a partir dos originais, que é essa versão aqui, né? Além disso, foi um dos apóstolos precursores do ecumenismo e do diálogo religioso no país. Em suma, Padre Charbel foi uma pessoa que amou a verdade, buscou-a sempre. Os seus alunos e discípulos podem testemunhar unanimemente essa constância da sua vida. Somente quando tinha segurança da verdade ou, pelo menos, sólida garantia moral de uma determinada afirmação, amparada por critérios de seriedade, prudência e objetividade, é que a propunha aos seus destinatários. Inspirava confiança nos seus ouvintes, respeitava a ciência e a consciência próprias e as dos outros. Esse foi sempre o seu jeito. Mais do que jeito, fazia parte de sua formação retilínea e buscou com ansiedade as alegrias da verdade. Teve a qualidade tão necessária para um exegeta e teólogo, chamada de paciência e longanimidade na procura da verdade. Por isso, ele pesava bem toda a palavra falada e escrita. No dia 7 de janeiro de 1988, em São Paulo, às 10h30, depois de prolongada doença e grandes sofrimentos que se acumularam, Deus chamou para si o saudoso e admirável sacerdote religioso e sábio Padre Antônio Charbel. Tinha 77 anos incompletos de uma vida doada à formação de clérigos, no estudo empenhado em busca da face que ele agora contempla no céu. Então, muito interessante a vida aí do Padre Antônio Charbel, né? Um grande estudioso bíblico, alguém que foi um grande professor, alguém que realmente conhecia com grande profundidade a Bíblia, né? E ele é o coordenador dessa versão, ele traduziu alguns dos livros da Bíblia também, né? E soube fazer aí toda uma organização junto com os padres que ele mesmo dava aula, que ele mesmo conseguiu formar, e padres que tinham todo um conhecimento dedicado à análise da Bíblia, né? Então, a partir desse movimento que ele fez, né, toda essa tradução, nós verificamos que na Itália surgiu também um movimento a partir dessa encíclica, né, do Papa Pio XII, né, e lá mesmo foi publicada a partir da década de 1963 a 1965, a versão da Bíblia mais bela do mundo, que é considerada, né, o título. E nessa versão eles se encarregaram de procurar vários manuscritos medievais do século, mais ou menos do século XI até o século XVI,
né, o século XVI com o Renascimento e tudo mais. Então são obras de ilustração da Idade Média e do Renascimento que foram reunidas e colocadas dentro dessa versão bíblica. Então, além de ter a versão original traduzida, né, por português, diretamente do original, com grandes especialistas, também há obras de arte do período medieval e renascentista que ilustram os acontecimentos da Bíblia. Então é realmente uma obra primorosa. E agora eu vou mostrar para vocês como ela é internamente. Nós verificamos aqui que os volumes do Antigo Testamento eles são feitos aqui em capa com essa cor azul escura, né? E as versões do Novo Testamento, que são os 2 últimos volumes, são em capa dura branca, né? Então temos aqui 2 volumes para o Novo Testamento e 5 volumes para o Antigo Testamento. Então esse aqui é o primeiro volume, né? Olha para você ver que coisa mais linda, né? Capa dura, bem grande, né? Vocês podem observar, né? Um livro pequeno, ó, em comparação a ele, né? Então é uma versão bem grande, em capa dura, muito bem feita. Aqui temos já, ao abrir, a Bíblia, Antigo Testamento, com o imprimatur, né, que é a autorização do arcebispo do momento, né, que autorizou. Então aqui a Bíblia, o Antigo Testamento. Todas as páginas são coloridas nesse tom amarelado. E aqui temos a comissão, os grupos que participaram, né? Primeiramente é uma edição do Vitor Civita, né, que foi um grande editor aí, do século XX, né, que fundou a editora Abril praticamente, né? E aqui temos os membros que participaram da tradução, que diz, né, com aprovação eclesiástica, versão integral da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, traduzida sob os auspícios da LEB, Liga de Estudos Bíblicos, edições do Loyola diretamente dos originais, hebraico, aramaico e grego. Coordenadores da tradução e dessa edição, Padre Antônio Charbel e Padre Joaquim Salvador. Aí temos vários tradutores, né? Padre Alberto Brown, Padre Antônio Charbel, o Baldwin Kipper, todos são padres ou membros da igreja de certa forma, né? Temos até aqui, por exemplo, o Padre Antônio Charbel como tradutor e ao mesmo tempo como revisor aqui, né? Temos também o Monsenhor Heraldo Corrêa Laurim, que é o revisor da edição, Padre João Martins Terra também, que é revisor, Padre Joaquim Salvador como revisor, e até mesmo a participação do Padre Estevam Bittencourt, né, que ele era licenciado em teologia, professor de Exes do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, e traduziu aqui Tobias, Judite, Esté e Cântico dos Cânticos. São vários padres, né, são mais de 20 que trabalharam aqui em cada livro, né. Temos aqui a apresentação, né, e na apresentação do Vitor Civita diz o seguinte: prezado leitor, dentre os tesouros que a humanidade conserva com veneração e carinho, a Bíblia ocupa indiscutivelmente um lugar privilegiado. Transmitida nos primórdios por tradição oral e depois em papiros ou pergaminhos mediante o trabalho paciente de anônimos copistas, a Bíblia sempre foi objeto de cuidados especiais na preservação da integridade do seu texto e na fidelidade do sentido original. E a partir da invenção da imprensa ganhou extraordinária difusão, sendo hoje o livro mais traduzido e apreciado em todo o mundo. Por outro lado, graças ao desenvolvimento científico da crítica textual e a contínuas descobertas de antigos códices, as modernas traduções são cada vez mais exatas e fiéis aos textos originais. Inserindo-se na melhor tradição de apreço à Sagrada Escritura, a Abril Cultural tem o prazer de entregar ao público brasileiro esta magnífica edição da Bíblia. Nela se unem a beleza da arte e o rigor científico de uma moderna tradução, feita diretamente dos textos originais por especialistas formados nas melhores escolas de estudos bíblicos. Desse modo, a palavra de Deus, transmitida numa linguagem clara e precisa, ecoará nos corações dos homens de boa vontade, neles despertando a fé e o amor ao próximo. Possa a presente iniciativa da Abril Cultural contribuir para a realização do mais antigo anseio do homem, viver em paz consigo mesmo e com todos os seus irmãos. Vitor Civita. Então, uma edição aqui primorosa, né? E que começa com a introdução à Bíblia. Normalmente são colunas assim, né? Vocês podem ver. Todas as páginas coloridas. A presente tradução. Isso aqui é importante ler também para você saber informação sobre a tradução, né? Em 1943, na encíclica Divino Affecte Spiritu,
Divino Afflante Spiritu, assim incentivava o Papa Pio XII o incremento das traduções de livros bíblicos diretamente dos originais. Temos conhecimento de que em muitas regiões têm sido feitas, aliás, com muito aplauso, traduções diretamente dos textos bíblicos originais para as línguas vernáculas com o beneplácito e aprovação da Igreja. 4 anos depois, nascia em São Paulo, durante a primeira Semana Bíblica Nacional, a Liga de Estudos Bíblicos. Escrevia-lhe em nome do cardeal Eugênio Tisserand, a Pontifícia Comissão Bíblica, em carta datada de 30 de janeiro de 1947. É preciso, antes de tudo, que tenhais uma tradução da Bíblia a partir dos textos originais, como os temos hoje criticamente estabelecidos. Em consequência, no ano de 1953, iniciava-se pela primeira vez em português a tradução de textos bíblicos diretamente dos originais, tradução esta que ora compõe a Bíblia Bela do Mundo. Então essa é a primeira tradução feita para o português a partir dos originais, concretamente, né? Os originais que eram mais autênticos, né? Foram naquela ocasião estabelecidas as seguintes normas. Então aqui ele estabelece quais são as normas dessa tradução. A nova tradução deve retratar fielmente o texto original, não só transpondo o sentido geral, mas reproduzindo também as modalidades das frases, as características escolhidas das palavras, as imagens e as metáforas, o ritmo, tudo enfim que empreste ao texto bíblico o cunho que lhe é peculiar. A nova tradução deve conservar, tanto quanto possível, o caráter oriental e semítico da Bíblia, embora evitando aqueles hebraísmos e semitismos que, por serem muito diferentes do nosso modo de expressar, tornam difícil a compreensão do texto. A nova tradução é resultado de estudos acurados, exegéticos e linguísticos que, levando em conta os progressos da lexicografia semítica e grego-bíblica, deem a cada caso o sentido mais correto, transpondo também para o português todos os matizes do pensamento dos hebreus. A nova tradução se baseia nos textos originais criticamente estabelecidos, levando também em conta as antigas versões, assim como os targumins, que contribuem para melhor descobrir o sentido dos mesmos textos originais. O primeiro cuidado do tradutor será, pois, o de dar ao patrimônio doutrinal e religioso dos livros santos uma expressão apropriada, clara e unívoca, fidelidade ao sentido, traduzir não palavra por palavra, mas o pensamento e exprimir o sentido visado e enunciado pelo Espírito Santo, numa linguagem simples e ao mesmo tempo nobre, como pede a palavra de Deus. A presente tradução vem à luz em terceira edição. Uma comissão da LEB fez a leitura e revisão do texto bíblico, das notas, comentários e das listas de nomes pessoais, históricos e geográficos no fim de cada volume, corrigindo, melhorando e atualizando o que lhe pareceu oportuno e mais adequado à verdade da mensagem bíblica. A revisão é profunda, sobretudo no volume 7, Evangelhos e Atos. Então, essa é uma edição revisada de 1982, como eu falei. Existe a versão de 1964, que foi publicada em 8 volumes. Então, aqui, no volume 1, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Então, olha a parte interna agora para vocês verem. É assim que começa o Gênesis. Olha que bonito. Então, vou passar para vocês aqui para vocês verem, né? O Gênesis, sempre com ilustrações do período renascentista e do período medieval. Olha que coisa linda, né? Toda a Bíblia, e tem comentários. A cada capítulo há comentários. E feita pelos tradutores, apontando questões críticas quanto à tradução também, né? Então, são sempre obras que foram colhidas pela primeira vez em publicação diretamente de museus e de obras, manuscritos medievais, né? E também de obras do período renascentista, publicadas em edições, né, pretéritas, e que estão agora pela primeira vez sendo apresentadas aqui em língua portuguesa, uma edição brasileira, né? Olha que coisa linda mesmo, né? Para os ícones. Então, além de ser uma obra com boa tradução, com uma técnica primorosa nesse sentido de buscar o conteúdo, tem ainda esse adorno com essas belas ilustrações aqui, ó. Rafael, no Vaticano, né, na Stanza della Segnatura, tem aqui sempre a versão, o versículo a qual a imagem está fazendo referência. Né? Então temos aqui, por exemplo, Gênesis 13:9. Então aqui é a ilustração de Gênesis 13:9. Né? Então aqui há aqui também outra ilustração aqui do Gênesis capítulo 15:4. Então a ilustração correspondente.
Então é muito bonito, realmente uma obra muito bela mesmo, né? Aqui mais ilustrações do período medieval. Cada página tem ilustrações, comentários, né? E também apresenta sempre relacionado ao tema. Então cada ilustração ela não está à toa aqui, ela está de acordo com o que está sendo narrado na história. Então muito bonito, né? Todas as páginas são coloridas e a página, como vocês podem ver, ela é bem resistente, né? Um papel bem resistente mesmo. Alta qualidade de uma edição dessa, né? Eu não vou mostrar todas as ilustrações, né? Todas estão ilustradas, mas dá para ver que é uma versão bem acabada, né? Ao final de cada exemplar existem ainda índices que são interessantes. Existe o índice de nomes aqui, ó, de nomes geográficos, né? Índices de nomes próprios, a árvore genealógica do Pentateuco, o índice biográfico dos pintores e o índice analítico das ilustrações. Então, além de você ter as ilustrações, você sabe quem foram esses pintores, quem eles foram e também um pouco sobre seu aspecto biográfico, e além de apresentar informações das próprias ilustrações. Eu gostei bastante. Aqui tem a árvore genealógica, né, que é apresentado desde Adão até Eusébio, né, até Arão e até Moisés. Muito interessante aqui a árvore genealógica feita, né, com todos os nomes mencionados, dos homens mais importantes, e aqui o índice das ilustrações e apresentando informações sobre cada uma delas, né, e também informações biográficas dos pintores. Então, muito interessante. Então, esse é o primeiro volume que apresenta aqui o Pentateuco. No volume 2, nós temos aqui os livros históricos. Então, lembrando que é uma versão Bíblia católica, então vai apresentar aqui os 72 livros, né? Olha que coisa linda mesmo a capa, né? Então, novamente aqui começa a Bíblia, né? E depois vemos os livros históricos. Então, aqui tem Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Reis e 2 Reis. Então, esse é o volume 2. Sempre há uma introdução aos livros, né? Sempre uma introdução a cada livro, explicando a sua origem, e também comentários aqui, ó, comentário ao livro de Josué, comentário ao capítulo 1. Então aqui, belas ilustrações, como sempre, né? São ilustrações, como eu mencionei, que foram captadas desde o período medieval. Há algumas ilustrações também do período bizantino, que eu pude observar também. Alguns ícones também mais antigos, mas em geral o foco mesmo são as ilustrações medievais e renascentistas. Então olha só que ilustração bonita, né? É uma coleção lindíssima mesmo, colhida com a melhor qualidade, né? Nós temos aqui também, ó, um mosaico, muito bonita essa tradução. Daria para ficar horas só para mostrar as edições. No final aqui, ó, temos os índices, né? Nesse segundo volume há uma coisa interessante, que temos mapas mostrando as várias viagens, né, do que foi feito, com informações aqui do Antigo Testamento, e aqui os índices de nomes geográficos, e mais informações sobre os ilustradores, índice dos nomes, né, das pessoas que aparecem nas histórias aqui. No volume 3, nós temos aqui também outros livros históricos, né? Deixa eu ver aqui quais são esses livros históricos aqui no volume 3. Livro de crônicas, dentre outros, né, que são apresentados, mas o modelo é o mesmo, né? Sempre com belas ilustrações, e até mesmo com imagens. Aqui, né, uma foto de um museu de imagens também. Um trabalho lindo, muito bonito mesmo. Daria para ficar horas aqui, realmente. Eu realmente não vi algo desse nível. Novamente aqui no final tem mapas, né? Mapas bem grandes aqui e informações próprias da obra. O volume 4 são os livros sapienciais, né? Então aqui temos vários livros. Deixa eu olhar aqui para vocês. O livro de Jó, né? Eclesiástico também. Olha o início do livro de Salmos. Olha que bonito, né? E aí tem várias ilustrações. E é interessante também que apresenta informações de um comentário sobre a tradução. E eu reparei que há várias informações sobre o hebraico ao longo dessa tradução também. Várias traduções assim que
tentam mostrar nos comentários a importância da língua hebraica e na sua tentativa de adaptar, porque algumas palavras são difíceis de serem adaptadas para o português, né? Então eles dão essa importância também. Então é muito bonito tudo isso aqui. Então, uma obra primorosa mesmo, né? Temos aqui o volume 5, né, que são os profetas, né, novamente em capa dura, com o mesmo acabamento, né, do Antigo Testamento. Aqui temos os profetas, começando com Isaías. Olha outra ilustração bonita. Tem várias ilustrações aqui sobre os profetas. Então todo o acabamento, né, aqui até mesmo uma imagem, né, de aleijadinho, muito interessante. Se for comparar a quantidade de ilustrações que tem aqui, eu poderia dizer que são grandiosas, são muitas ilustrações mesmo. Eles fizeram um trabalho de reunir o melhor da arte cristã, né, da arte bíblica. Então temos aqui também no final mais informações, a biografia dos profetas, cada um dos profetas, e mais informações aqui também. Então, livro 5, e aqui temos o livro 6. No livro 6 já começa o Novo Testamento. Então é bem interessante, né? No Antigo Testamento nós temos em cor azul escura, e no Novo Testamento essa bela versão aqui em capa dura e branca, né? Então olha para você ver que coisa linda mesmo. Está escrito aqui, Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Então temos aqui logo nisso o Novo Testamento, com o imprimato de Dom Antônio Celso Queiroz, né, e Dom João Melman, ou seja, aprovação eclesiástica, né? E aqui temos os tradutores novamente na Liga de Estudos Bíblicos, e aqui temos os Evangelhos e os Atos dos Apóstolos. Então começa aqui os livros históricos do Novo Testamento, ilustração, Evangelho de São Mateus. Temos o comentário ao primeiro capítulo aqui e logo aqui o início, né? Genealogia. Olha que coisa bonita. Realmente muito belo. Às vezes tem páginas assim, uma página única só com ilustração. É realmente emocionante como que eles fizeram bem feito. Realmente muito bonito mesmo. E a gente se encanta com a própria arte, né? Com a beleza da arte. Muitas dessas ilustrações a gente não encontra nem mesmo na internet, né? Eu até procurei algumas aqui e não encontrei, né? Só encontra em museu mesmo, que eles escolheram e colocaram na própria Bíblia mesmo aqui. Outra ilustração bonita aqui, né? Olha só. Então aí tem várias ilustrações, né? É algo realmente muito bonito mesmo. No final aqui do livro, deixa eu dar uma olhada para vocês. Aqui temos os índices de nomes, índices de nomes geográficos e índices de pintores, além de índice analítico das ilustrações. Então aqui vai narrando, né, os evangelhos e o livro de Atos também, propriamente. Então o último volume, que é o volume 7º, né, formando aí, como eu falei, né, o número simbólico 7, né, bem bonito aqui em capa dura. O 7º, aqui temos as epístolas e também o Apocalipse. Então novamente aqui temos informações. O volume 7º, o Corpus Paulino, né, que reúne as cartas e os documentos do apóstolo Paulo, as epístolas católicas e o Apocalipse. Então aqui, epístola aos Romanos. Aqui sempre temos introdução ao Corpus Paulino, né, e as epístolas católicas e explicação sobre elas. E aqui, epístola aos Romanos, uma miniatura do século XIII, né, da Biblioteca de Copenhague. Aqui outra ilustração também muito bonita, né? Um afresco. Então aqui temos o que aconteceu, né, nas cartas, com as ilustrações respectivas sobre cada carta. É muito bonito mesmo. A primeira epístola aos Coríntios, né? Outra ilustração aqui bonita, né? De uma celebração de uma missa no período medieval. Aqui é no século XIV, miniatura de Nápoles, Biblioteca Nacional. E aqui, mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. 1 Coríntios, capítulo 6, 17. Várias ilustrações bonitas aqui. Então temos aqui
uma obra riquíssima em arte e em conteúdo. Eu poderia mostrar muitas páginas, mas é realmente bem bonito mesmo. E no final aqui temos os índices, né? Índices biográficos de pintores e índice analítico de ilustrações. Temos aqui também tratando sobre os apóstolos, informações sobre Jesus Cristo, sobre Maria, mãe de Jesus, né? E o Novo Testamento, informações também aqui no final, complementadas pelos estudos. Então, é uma bela coleção, de fato, né? Uma coleção que dá orgulho de ter, assim, e de poder ler, justamente porque é uma Bíblia completa, com boa tradução e ilustrações. Se você tiver a oportunidade de encontrar, talvez você encontre em sebos, né, em lojas virtuais que vendem livros usados. Não costuma ser um preço barato, mas realmente vale muito a pena. É uma coleção que eu diria assim, está no topo das versões bíblicas em língua portuguesa, né? Então é isso, muito obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado desse vídeo. É isso, até a próxima.